segredo que eu utilizo para vender tanto crochê. Oi, Michelle aqui, começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é lá da nossa série de vídeos Venda Mais Crochê, onde eu conto para vocês minhas experiências, minhas vivências, aquilo que dá certo para mim, eu compartilho com vocês, na intenção de ajudar vocês aí na sua caminhada crochetícia. Então, se você não conhece essa playlist, eu já te convido. Depois desse vídeo, vai lá maratonar tanto a playlist Venda Mais Crochê 2024, quanto Venda Mais Crochê 2025, que é essa que a gente tá montando juntas esse ano. E o tema de hoje é, tô olhando para ali, porque eu anotei, como eu faço para vender tanto crochê? Dicas para você copiar e colar. Isso mesmo, eu vou dar dicas para você copiar e colar. A última dica é assim bombástica, que é uma estratégia para acabar com toda a possibilidade de medo, de receio. Vocês vão ver. Gente, tá top. Então, já pega o seu café, sua água, seu crochêzinho e vamos aqui começar a crochetar e papiar. Tá sol aqui, eu espero que o sol não esteja atrapalhando vocês, né? Atrapalha um pouquinho de eu ver o telefone, porém vai dar certo, né? Porque aqui no ateliê fica sol à tarde e de manhã eu não consegui gravar. Aí eu tô aqui numa produção, tô até fazendo um vlog pra vocês que vai sair depois desse vídeo. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá pra ver se esse fio não passa na frente de vocês. Estou utilizando o meu suporte, gente, maravilhoso, super indico pra vocês. Enfim, meninas, mas bora, né? Bora começar. Muitas meninas ouviram e mexem nos vídeos que a gente coloca, principalmente de ação de vendas, vende tudo, né? Algumas meninas acabam desabafando. Não tô conseguindo vender, na minha região tá complicada as vendas, eu não consigo, tenho pilhas de tapetes parados que eu não consigo vender, né? E eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Primeiro, eu vou contar as minhas experiências, né? Como vocês sabem, eu nunca tive um nicho definido, né? Hoje eu tenho peças que eu gosto e peças que eu não gosto de fazer. As peças que eu gosto eu atendo, as que eu não gosto eu descarto, porque isso não atrapalha muito a produtividade. Quando a gente faz algo que a gente não gosta, algo que é muito complexo, atrapalha muito a produtividade. E aí, por isso, eu acabo fazendo essa seleção. Peças que eu faço, peças que eu não faço, mas não de nicho, né? É mais assim da minha carga produtiva. Porém, se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. Então, o que eu tracei? Vou trabalhar com peças com vários nichos, porque é algo que eu gosto de fazer, porém o meu público-alvo são pessoas, donas de casa, e aí você vai traçar esse público para você, para ficar mais fácil de você encontrá-lo depois. São donas de casa que ficam mais em casa, na maioria das vezes elas têm uma renda extra, ou um auxílio do governo, ou uma renda ali que o marido, né, que o marido acaba disponibilizando para que ela faça algo. Porém, ela é muito caprichosa, né? Ela gosta das coisinhas no lugar, ela gosta de produtos artesanais, ela dá o valor, embora nem sempre ela consiga comprar um produto artesanal caro, pela renda não ser tão alta. Então, assim, esse é o meu perfil de cliente, sabe? E tá tudo certo você querer uma pessoa classe média alta, que, sabe, só caiu e esforço é maior para você encontrar essas pessoas. Por que eu tracei esse perfil? Porque ele é muito parecido comigo. E aí, eu consigo fazer exatamente. Então, tipo assim, o meu ateliê hoje, ele é modulado nas minhas características, nas minhas vivências e eu como cliente, né? E aí eu faço as peças mais econômicas, enfim, né? Uma junção aí do gosto do cliente que eu procuro com o meu gosto. É isso. Então, faça isso. O primeiro passo é, Michelle, eu não quero definir um nicho. Defina para quem você quer trabalhar. Qual tipo de pessoa que você vai atender. E aí, com esse posicionamento, você vai saber como agir. Porque, por exemplo, vamos supor que você queira atender o público classe média alta, né? E aí, como que você vai atingir esse público? Se for em feiras, não vai ser numa feira alimentícia. É claro que tem pessoas que vão lá, mas nem todas. Às vezes, o que vai mais lá nas feiras são pessoas assim mais simples. Talvez uma feira de shopping seja o melhor para você. Se for nas redes sociais,
grupos de vendas e tal, você pode encontrar, mas é mais difícil. Talvez você teria que se posicionar de uma forma mais diferente, sabe? Com roupas melhores, sempre bem arrumada, bem penteada, com dicas, por exemplo, de mesa posta, dicas de como usar em casa, sabe? Você teria que ser uma crocheteira barra personal organizer, tipo isso, para você conseguir isso no modo da casa, né? Isso para você conseguir trazer uma identificação para esse tipo de pessoa. Essas pessoas começarem a te acompanhar, né? E acabarem comprando de você. Então, assim, tudo vai mudar o teu posicionamento quando você procurar o público que você quer atender. E assim, tenha em mente, por exemplo, esse é o meu público, é o público que eu tracei, mas eu tenho em mente que se eu atendesse um outro público, o meu retorno poderia ser maior. Então, tenha em mente isso. Tá, traçou aquilo que você vai trabalhar, aquilo que você não vai, como que você vai fazer, né? O que que eu fiz? Eu defini aquilo que eu queria trabalhar e eu quis testar muitas coisas. Quando eu comecei com o crochê, graças a Deus, deu sempre certo desde o início. Mas quando eu comecei, eu não precisei tanto correr atrás de audiência, o que me ajudou um pouco. Mas já pensou se eu tivesse estagnado porque eu não precisaria correr atrás, sabe? Já pensou se eu tivesse, as clientes estão vindo por indicação, não vou me mover, não vou me movimentar porque eu tô conseguindo vender, eu tô muito atarefada. Logo, essas clientes passariam, né? Porque a maioria que eu atendi no início, assim, porque a maioria que eu entendi no início, assim, foi mais amigurumi, né? Que eu vendi amigurumi e toquinhas personalizadas ali pro bebê na época, para fazer um mêsversário, para fazer alguma coisa. Então, assim, depois, esse era o produto que elas estavam interessadas, né? Algumas voltam, viram e mexem, compram alguma coisa, mas elas são clientes esporádicas, elas não são clientes recorrentes. Então, se eu tivesse ficado segura, se eu tivesse me sentido segura, comecei o meu negócio e as clientes elas estão atrás de mim, não vou precisar me movimentar só aqui, eu vou criar minha zona de conforto aqui. Eu com certeza eu tinha levado à falência. Então assim, não é sobre vender, sabe? Você não vai se preocupar em como vender. Eu preciso vender, eu preciso vender. Eu sei que é contraditório, porque a gente precisa vender. Mas sabe quando que a gente vende? Quando a gente tira esse peso. Porque aí a gente atende como se quisesse vender. Quando a cliente fala assim, mas não tem essa tal cor, não tem. Aí você já fica bravo porque você queria vender, entendeu? Mas você poderia ter alimentado essa cliente. Não, eu não tenho, mas eu faço produções durante a semana. Se você quiser, eu incluo essa cor que você queira, né? Se você não mexer com encomenda, ou eu faço a encomenda dessa cor para você, entendeu? A gente tem toda uma desenvoltura quando a gente não foca na venda, quando a gente foca no atendimento ao cliente. Como eu gostaria de ser atendido se fosse eu no lugar da cliente? Então a gente tem que se posicionar. Eu não tô falando que você tá faltando com respeito, nem nada do gênero, mas é que às vezes, quando se a gente fica ansioso com algo, sabe? No nosso caso, eu preciso vender, porque tem alguma coisa para pagar, alguma coisa para fazer, alguma coisa que tá faltando. A gente foca tanto somente naquilo que quando a cliente vem, a gente deixa ela escapar como sabonete, né? Que a gente aperta e ele escorrega. Então, é que a gente possa entender isso, que vender, 90% não é sobre vender, é sobre o posicionamento mesmo e quando você conversa com a cliente, né? A atração de público, de audiência e como você conversa com a cliente. Eu dei algumas dicas aqui e eu vou tornar a repetir desde já nessa série de vídeos, que é a respeito de você depois que você entendeu isso, entendeu o público que você vai atender, se você vai ter um nicho específico ou se não vai, como que você vai se portar, vai se posicionar, porque tudo vai depender do público que você vai escolher atender, ele vai moldar as suas características, não que você vai montar um personagem, mas, por exemplo, se você quer atender um público com um poder aquisitivo maior, e você não gosta de tirar a sobrancelha, por exemplo, a minha tá aqui a fazer, ó.
mas, por exemplo, você não gosta e você vê que o conteúdo que esse público assiste é mais de menininhas que estão ali bonitinhas e tal, com a sobrancelha feita, com batonzinho. Não tô falando que você precisa colocar um cílios postiço, 10 quilos de maquiagem na cara e que você tem que parecer como uma boneca. Não. Mas que você precisa, porque às vezes eu mesmo, se você me acompanhar lá no Insta, ou até aqui mesmo, vocês veem que do jeito que eu tô, eu apareço, sabe? E é tranquilo pra mim. Porém, se eu quisesse atingir um público com um valor maior, e não que eu não acabe atingindo, tá, gente? Porque dá pra atingir. Mas é tipo assim, de 10 pessoas que você atinge, uma é um público com um poder aquisitivo maior, entendeu? Então, assim, porque é pela identificação, né? A gente vai muito pela identificação. Enfim, depois que vocês fizeram toda essa etapa, todo esse período, vocês. Uma coisa também que é bom definir é se você vai trabalhar com encomenda e pronta entrega. Eu, por exemplo, eu tô trabalhando com os dois no momento. Porém, eu tô diminuindo aqui a balança da encomenda para focar na balança da pronta entrega. E quem me acompanhou aí viu que como que eu fiz? Eu fiz as peças e eu anunciei de uma vez. E aí eu consegui fazer as vendas e pegar algumas encomendas. Essas encomendas que eu tenho aqui é fruto desses anúncios que eu fiz. Então, uma coisa que eu não faço é postar vendas sempre, porque sempre que eu posto tem anúncio, tem pessoas querendo alguma coisa. E no momento eu não tô querendo pegar nada, então acaba que eu não posto nada para venda em si, né? Então, assim, tudo isso é sem que e adaptando para o seu negócio, sabe? Será se isso vai funcionar para mim? Será se não vai? Como que vai ser? Como que eu quero fazer? Sabe? A gente se espelha, a gente se inspira nas pessoas, mas no final é como eu quero fazer, né? Igual eu falei para vocês, talvez se eu tivesse feito aquela consultoria que eu quis entrar e tivesse seguido a risca, talvez eu tivesse muito sucesso, mas talvez não, talvez nunca mais eu teria voltado pro crochê porque me travou assim de uma forma, então me paralisou. Ou talvez eu teria muito sucesso e não estava feliz. Então, assim, observe os sinais de você, sabe? Porque não vale. A gente já tem uma graciosidade que é conseguir escolher com o que você quer trabalhar. Então, não deixe que isso, em vez de você escolher, você vá aceitando o que vier a chegar a um ponto de que você não consiga mais sair daquilo e aquilo vire um monstro para você. Deixe de ser prazeroso e vire realmente um trabalho assim que você não consiga continuar. Então, depois de tudo isso que eu falei para vocês, já decidiu tudo? Agora vocês vão decidir, que eu sempre falo, sempre vou falar, onde você quer trabalhar, como você quer se posicionar. Você quer se posicionar nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, você quer grupos do Facebook, página no Facebook, ou você quer se posicionar como alguém que faz eventos e vende crochê, tipo um café da tarde, sabe, esse tipo de coisa. Ou você quer ir para feiras, ou você quer vender em marketplace, você tem que se posicionar. Depois que você se posicionar, gente, não tenta se posicionar em tudo de uma vez só. Vocês viram que eu já fiz, mas é assim, é por época, né? Tem época que eu vou pra feira, as meninas estavam até me perguntando se eu não vou fazer mais feira, e assim, tá bem complicado hoje em dia de eu fazer feira. Primeiro porque eu não tenho pronta entrega. Graças a Deus, as últimas que eu fiz saíram. E agora, da semana que vem pra lá, eu vou começar a fazer uma nova remessa de pronta entrega, se Deus quiser. Porém, eu não tenho a pronta entrega para fazer. E aí eu queria muito ir para a feira aqui, a feira alimentícia aqui. Eu queria voltar, eu já fui 2 vezes, se eu não me engano, e eu queria ir novamente, né? Até conversei com a minha cunhada, porque a minha cunhada parece que o marido dela tem uma banca lá que não usa há bastante tempo. Aí eu falei para eles irem atrás, porque qualquer coisa eu levava os tapetes dela também, enfim. Porém, agora eu marquei um compromisso na igreja que não tinha, eu marquei mesmo, porque eu precisava fazer a alteração do dia, e eu marquei exatamente pro dia da feira. Então, provavelmente, eu não vou pra feira tão cedo. Tão cedo eu não vou pra feira, porque agora eu tenho esse compromisso. Então, assim, você sentir, sabe? Às vezes você não consegue. Você queria, Michelle, ir pra feira? Claro que eu queria. Eu vejo as meninas, eu chego e fico babando, porque eu falo, eu queria tanto ter essa experiência novamente, mas não é o momento.
não é o momento. Talvez mais pra frente, talvez uma nova oportunidade se abra, talvez aquelas feiras do shopping que eu falei pra vocês que eu ia, acabou não dando certo que eu vendi a pronta entrega. Porém, eu quero fazer só quando eu tiver uma pronta entrega. E se eu não tiver uma pronta entrega legal, eu vou acabar não indo. Então, vocês vão me acompanhando com as dicas e as vendas aqui mesmo no online. Então, hoje, eu escolhi trabalhar com Instagram, trabalhar com grupos no Facebook, querendo ou não, eu posto lá em grupos no Facebook, grupos aqui no WhatsApp, eu tenho alguns também que eu posto. Que mais? Shopee. E é isso, gente. Eu trabalho com o TikTok também, mas eu tô bem falha por lá. E aqui no YouTube, porém, já falei pra vocês que aqui no YouTube eu não tenho um alcance tão legal pra peças, né? Para as pessoas comprarem peças de mim. Eu tenho um alcance legal mais para crocheteiras, voltado a crocheteiras, porque eu dou muita dica e tal para crochê, né? Eu até pensei em criar um novo canal mostrando só produções, sabe? As minhas produções, porque aí talvez eu atrairia um público que gostasse de crochê, de consumir o crochê. Mas vai ficar paradinho essa ideia numa caixinha, quem sabe um dia, né? Por enquanto, não. Então, você escolha, né? E tenha em mente que você não vai conseguir abraçar tudo. Escolha algumas redes para você fazer bem feito ou atrela com algum ponto físico para você fazer bem feito. Fez isso, por exemplo, no Instagram, que é assim, uma rede, gente, que demora para vir, viu? O Instagram é tipo um fogão a lenha. Você vai ali mexendo na lenha, você vai soprando, você vai colocando lenha, você vai tirando, até que fica o fogo perfeito. O Instagram é isso. Então, assim, demora meses, demora anos, né? Como eu falei para vocês, eu tive a vantagem, porque no meu início, enquanto eu estava trabalhando para as clientes das indicações, né? Eu estava trabalhando as minhas redes sociais, eu sempre trabalhei as minhas redes sociais. E você vê que o meu Instagram não é tão grande. Quando eu não iniciei com aquele Instagram. Eu iniciei com outro. Porém, eu caí na besteira de participar de sorteio, sabe? Você paga uma taxa e aí você é um dos patrocinadores do sorteio. Aí as pessoas têm que seguir aquelas pessoas para poder participar do sorteio. Não é que seja errado, mas é que eu participei de vários e aí com isso meu perfil, o engajamento foi lá no chão e eu acabei deletando ele, fazendo esse que vocês me acompanham hoje. Então comecem sem pressa, sabe? Uma frase que o primo pobre fala e que você pode colocar para todas as áreas é que sonho antecipado vira pesadelo. Naquela época eu queria que o meu Instagram tivesse um número grande de seguidores, então eu comecei a fazer isso. E aí virou um pesadelo que o meu engajamento foi no chão. Então, sim, faça de forma orgânica, sabe? O Instagram, o segredo é você estar lá todo dia, gente. E assim, você tem uma constância. Não consigo todo dia. Então, posta 3 vezes na semana, faz pelo menos um bumerangue de stories por dia para que o seu alcance não caia. Tipo, o meu tá lá no chão, porque infelizmente com o hiperfoco que eu fico de fazer um pedido que eu quero muito terminar, eu acabei não postando no Instagram, não senti vontade de postar. E hoje eu ainda não consegui. Tenho que ir lá. Mas não seja Michelle, gente, poste. E uma dica extra que eu quero deixar para vocês aí é: ai, Michelle, eu não quero fazer no Instagram porque eu não gosto de aparecer. E aí eu vou deixar para vocês uma indicação de alguém para vocês se inspirarem mesmo, gente, que é a Lucélia, gente. Quem não acompanha a Lucélia, ela tem um canal aqui no YouTube e a gente vê que ela vende super bem. E ela vende pelo YouTube, pelo Instagram e pela loja da Shopee. E alguém aqui conta pra mim se já viu a Lucélia. Me parece que ela disse que tem um vídeo de antigamente, no Natal, que ela postou, que eu nunca achei esse vídeo. Eu nunca vi a Lucélia, nunca. Porém, todo o dia, todos os dias. Eu não sei se ela tá gravando vídeo todo dia ainda, porque eu diminui muito a frequência de vídeos assim. Então não é todo dia que eu assisto o conteúdo dela, né? Mas todas as vezes que ela tá postando, que ela posta um vídeo, ela posta um pedido que ela tá mandando, seja da Shopee, seja do Instagram. Então, não aparecer
não é a certeza absoluta de que você vai vender, só se você aparecer. Não, a Lucélia, ela se posicionou como marca, né? Ao invés de como autoridade, ela se posicionou como marca. E ela foi bem sucedida. A caminhada dela foi difícil? Muito, gente. Ela fala vários vídeos ali de como que ela foi. Esses dias eu tava vendo um vídeo dela falando como que foi o início dela, desde quando ela trabalhava até a migração, né, dela para o crochê, e assim foi muito difícil, né? Ela tem 4 filhos também, e eles eram pequenos, é 4 ou é 3? Ai, gente, não sei, acho que é 4. E foram muito difíceis, eram pequenos ainda, assim, eu me vi muito. É claro que eu não migrei do CLT direto para cá, para o crochê, mas eu me vi muito, sabe, nas dificuldades que a gente tem entre produzir, se arrumar, eu arrumar a casa e, sabe, entre manter as coisas em ordem, mas funciona, Lucélia é uma prova viva aí. Então, assim, o maior conselho que eu posso te dar é faça, independente de como você quer. Talvez você nunca queira se posicionar como uma autoridade, mas faça, mostre o seu trabalho. Eu falo que a gente tem uma carta nas mãos, que é o crochê. Porque o crochê, para você criar conteúdo, basta você mostrar a peça, você aparecer ou você mostrar, né? Os materiais que você vai utilizar, é você usar como que tá ficando a combinação de cores, é você dizer que tá fazendo um jogo de banheiro, um jogo de cozinha, um jogo de passadeira, é você dar dicas de como usar aquela peça, porque às vezes, por exemplo, um tapetinho desse aqui que eu faço, você pode dar uma dica de colocar no centrinho de mesa. Olha, colou da você pode dar uma dica de colar no centrinho, de colocar no centrinho de mesa, ou em cima do micro-ondas, ou até na geladeira, se a geladeira for pequenininha. Então, assim, mostrar dicas de como utilizar é bem interessante para você criar conteúdo. E é isso, você não precisa nem aparecer se você não quiser, sabe? Então, é muito mais fácil do que outros segmentos. Por exemplo, quem é o pessoal da maquiagem aí, o que tem que fazer? Mostrar DIY, como que faz, né? Dica de como aumentar o cílio, dica de como fazer uma pele perfeita, sabe? Todas essas coisas a pessoa tem que aparecer, ela não tem jeito. Se ela quiser trabalhar com maquiagem, ela tem que aparecer. Se ela quer mostrar. Se ela quer trabalhar com roupa, ela tem que aparecer mostrando a roupa, fazendo looks, ensinando, mostrando e tal. Ela tem que aparecer ou ela vai contratar alguém para fazer as fotos para poder aparecer para ela. Então, assim, já nós não. Se você quiser nunca aparecer, assim como a Lucélia, você não precisa, né? Outra que eu não sei, porque tem muito tempo que eu não a vejo, mas que no início eu só acompanhava muito conteúdo dela, é a Rio, lá do canal Rio Crochê. Acho que é Rio Crochê mesmo. Ela não aparecia, eu nunca vi aquela mulher. E ela vendia muito. Eu lembro que eu vi um vídeo dela falando que ela eliminou uma dívida de 10 mil em um ano, se eu não me engano, vendendo crochê. Tipo, ela tinha uma lanchonete, aí adquiriu umas dívidas por causa da lanchonete, porque por algum motivo, não sei se foi pandemia, não sei o que foi. Eu sei que por algum motivo a lanchonete, ela faliu, e aí ela ficou com uma dívida de 10 mil, e com o crochê ela se manteve e pagou a dívida. Então, assim, e foi pessoas que não apareceram. É claro que para as clientes dela lá, ela aparecia e ela tinha uma revendedora também. Então, assim, mas nas redes sociais ela não aparecia e não é por isso que ela não vendia. Então, assim, tira, sabe? Eu acho que a dica mais importante para você é tá com medo, vai com medo mesmo. Talvez você não esteja vendendo e não é nem porque suas peças não estão legal, talvez é uma coisinha, sabe? É uma foto que ficou escura, é uma peça que a pessoa não entendeu ali para que usar, como usar, o que fazer, ou às vezes você está no lugar errado, lembra do que eu falei no início, de se posicionar para um público específico? Às vezes você está postando ali no lugar errado, e aí com isso você não está chamando a atenção da sua audiência. Às vezes a feira da sua cidade não é legal, não é porque as meninas vendem em feira que é garantia de que a sua feira vai dar certo. Um exemplo disso é eu mesma. Eu fiz 3 feiras no total. Puxei o fio errado. Puxei o de fora e o de dentro. Eu fiz 3 feiras no total, assim, ao longo da minha caminhada, fora a exposição que eu fazia com a Ruth na rua mesmo, né? Que a exposição não era feira. A gente que fez o ponto ali. Mas eu fui em 3 feiras. A feira aqui da minha cidade, feira fixa, tá, gente? A feira aqui da minha cidade e uma feira em 2 cidades vizinhas aqui. E assim, a feira aqui da minha cidade não teve nem procura. Acredito que não teve nem procura quando a gente foi. A gente foi 2 vezes, eu e Ruth até. Não teve procura, porém, tem
crochê lá, tem 2 banquinhas de crochê. Então, por isso que eu queria voltar e dar tempo ao tempo. Porque eu acho que, mesmo que elas falem assim, ai, tá muito ruim o movimento, vende. Porque se não vendesse, elas não estariam ali, né? Então, vende. Então, eu pensei em ficar mais um tempo, mas como eu falei para vocês, agora eu ocupei o lugar da feira com outra atividade. Então, eu não consigo ir lá, agora tô olhando pra cachorra dormindo aqui, gente. E aí, na feira, a outra feira que eu ia, eu cheguei a vender crochê lá, tem algumas clientes, inclusive até hoje de lá, mas era muito sacrificante, sabe? Era tipo assim, uma vez no mês que eu vendia. Eu ia porque vendia os tapetes da minha cunhada também, os tapetes da minha cunhada vendia toda a feira vendia os tapetes da minha cunhada, que era de frio-frio. E a gente tinha um bazar também, então esse bazar acaba com a gasolina, enfim, então assim, era mais o tempo mesmo, porque eu não tirava tanto dinheiro assim do bolso, mas vendia muito pouco crochê lá, quase nada. E teve uma outra feira, só que essa outra feira é mais longe. Esses dias a gente tava lá nesse lugar, tava falando pro meu marido, ai que saudade de vir, porque aqui ele não tem pin de saudade, que ele já foi umas 2 vezes pra lá também, junto com a gente, sabe? E falando, né? Não tem um pingo de saudade. Mas eu tinha, porque lá, gente, eu podia levar 2 tapetes, os 2 tapetes saíam. Eu podia levar 5, os 5 saía, sabe? Só que nessa época eu tava bem atarefada, então quase não levava tapete, mas todos que eu levava saía. Era uma benção essa feira. Uma benção. A feira desse lugar. Mas enfim, sabe, gente? Às vezes a realidade, com isso eu quero dizer que a realidade do vizinho não é a sua. Então, assim, todo mundo tem uma caminhada. Caminhe, caminhe. Ai, Michele, eu tô caminhando, mas os resultados que eu tô colhendo, eu não tô gostando. Então, procure outro meio de caminhar. Não é porque eu tô te falando aqui como que eu vendo, como que eu faço, como que você pode copiar e colar, que é certeza 100% que vai dar certo. Você só vai saber se fizer na prática. Então, faça, gente. Já pega um caderninho, faça uma reunião com você mesmo, né? Eu vi a Giz esses dias falando a respeito disso. De fazer uma reunião com você mesmo. E é bem real, a gente é uma pessoa só, né, no nosso negócio, a gente é tudo no nosso negócio. Então faz essa reunião com você mesmo, dá uma olhada nas fotos que você vem tirando, nas combinações que você vem fazendo, vai olhando as peças que você tem, puxa na sua memória as últimas vendas que você fez, quais foram as peças. Puxa na sua memória, se você posta parte de tapete, a pessoa pergunta se tem jogo de cozinha, entendeu? Vai puxando essas coisas na sua memória, porque aí você vai ver que às vezes você tá fazendo um monte de parte de tapete. Porém, toda vez que você posta, a pessoa pergunta se tem suplá. Então, e você não faz o tal do suplá. Então, é um gatilho aí, que pessoas estão interessadas em suplá e você tá fazendo a peça errada. Não é que a pessoa nem gosta de crochê. É só que ela não tá vendo aquilo que ela queria comprar. Então, assim, dá uma estudada a respeito disso, sabe? E se posicione. Ai, Michelle, eu me posiciono, eu posto todo dia. Não tá dando certo. Gente, posta em grupos. Por exemplo, eu posto em grupos aqui da minha cidade. Porém, se o grupo da minha cidade não chama atenção, eu posto no grupo da cidade vizinha. Eu moro no entorno do DF. Então, eu posto em grupos até o DF. Porque eu sei que até o DF, o frete não, o frete mesmo não fica tão caro. E assim, Goiânia, enfim, esses lugares para ali, porque eu sei que o frete não fica tão caro. Então, se eu aparecer para essas pessoas, elas se interessarem em comprar, eu vou conseguir vender tranquilamente, porque o frete não tá tão alto. Então, assim, não se limita, sabe? Não se limita. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, hoje em dia a gente tem a internet, hoje em dia a gente tem os marketplace, né? Se você for lá na playlist Ainda Mais Crochê 2024, você vai ver, assim, um resumo do meu ano de 2023, não, 2022, 23 e 24 no crochê, vendendo crochê na Shopee, como que foi a experiência, como que eu fiz para vender lá. Então, assim, tá bem bacana esse vídeo. As fotos, enfim, conta muito, como eu falei para vocês. E é aparecer, gente, não é postar uma vez a semana ou só postar para venda, né? Sem achando que você só vai achar clientes assim que já falam. É uma benção quando a gente posta e alguém pega e fala assim: olha, esse aqui é meu, pode separar. É uma benção. Mas a maioria das vezes não vai acontecer. Sabe quando acontece isso? Quando você cria conteúdo, principalmente, né? Essas pessoas se interessam pelo teu trabalho, te faz uma pergunta no WhatsApp, ou quando você posta no grupo de vendas, e aí a pessoa te chama no WhatsApp, ou ela pede para adicionar ela no WhatsApp,
tira algumas dúvidas ali e sai. Essas pessoas são potenciais clientes que não compraram naquele momento. Porém, na hora que você postar de novo, possivelmente ela vai comprar. Vai ter uma hora que ela vai ser essa cliente que só vai falar, eu gostei desse. Quanto que tá? Me manda o Pix. Ou tal hora passa aí e passa o cartão, sabe? Tipo isso. Então, assim, é uma construção, gente. E como tudo é uma construção, viu? Não acha que é porque a gente trabalha com crochê que é mais difícil, que não é. Eu acho que uma coisa mais fácil, assim, para vender é alimento e nem isso, né? Porque se o alimento não for vendido ali, não tem jeito. Se a gente não vender um tapete de crochê, a gente pode guardar ali por anos. Guardando bem conservado, você vai conseguir vender. Porém, um alimento, você faz um alimento para venda. Se você não acertar, esse alimento vai se perder. E aí você vai ficar no prejuízo. Então, pensa nisso. Pensa nisso, que todo negócio tem suas dificuldades. Não é porque você trabalha com um produto artesanal que o mundo está conspirando contra você. É só porque algumas coisas precisam ser ajustadas, ou talvez a época que a gente está vivendo não é propícia para a venda, e aí a gente tem que aprender a se organizar financeiramente para esperar essas épocas, porque elas vêm, né? Eu quero trazer um vídeo a respeito, falando mais a respeito disso, porque eu sou uma pessoa, quem me conhece aí sabe que eu sou uma pessoa impulsiva, imediatista, né? Tô aprendendo muito a parar de ser essa pessoa imediatista e que, além disso, não se precaver para o futuro. E ele chega. E aí, depois eu fico louca pensando como que eu vou fazer. Então, assim, tudo isso a gente precisa saber. Uma pessoa, né? Eu só indicando pessoas aqui. Uma pessoa que eu assisto, que eu tava vendo e que é muito assim, a Morena. Que ela tava falando que não tem cartão de crédito, que tudo que ela vai comprar, ela se organiza, ela se programa para fazer aquela compra. Então, se eu quero ser essa pessoa, gente, eu quero isso para minha vida, porque eu acho que você deita e dorme muito mais sossegado do que alguém e como eu que faz ali um monte de dívida e depois tá enrolado pensando como que vai pagar. Então, assim, gente, se organiza. É esses 3 pontos essenciais, sabe? Você saber com o que você vai trabalhar, como que você vai trabalhar, aonde você vai divulgar, e testando até dar certo, porque nem tudo vai dar certo para você. E depois que começar a dar certo, se organizar. Porque o dia mal ele chega, não tem jeito, não tem jeito. A vida é feita de ciclos, ó, baixo, alto, baixo, alto. Então, se a gente se organizar, a gente consegue passar pela abundância e pela prova também, né? A Bíblia já deixa ali um exemplo muito claro de José, né? Quando ele pega os 7 anos de bonança ali, ao invés dele usufruir de tudo, ele guarda tudo para os 7 anos de escassez que viriam. Então, que a gente possa ser assim, prudente como José, né? É isso, gente. Fico por aqui, me despeço de vocês. Te espero no próximo vídeo, ao tanto que eu fiz com vocês. Um big beijo e tchau!